Olá, boa noite. Continuam as buscas pelo perito aposentado da Polícia Civil que desapareceu ontem à noite. O carro de Celso Marvila foi encontrado em chamas na estrada de Xuri, em Vila Velha. A arma e o celular dele foram encontrados no veículo. As buscas pelo perito criminal Celso Marvila começaram quando a caminhonete dele foi localizada queimada. O veículo, avaliado em R$300 mil, estava em chamas quando foi encontrado pelo funcionário de uma fazenda em Xuri, Vila Velha. Meu funcionário passou por aqui, me ligou falando que tinha um carro pegando fogo. E a nossa preocupação maior era se tinha alguém dentro. A gente imediatamente ligou para a PM. Uma perícia foi realizada no veículo durante a manhã desta quinta-feira. A arma e o celular do perito estavam dentro da caminhonete. O perito Celso Marvila também é presidente do Jockey Club em Vila Velha, o último lugar em que ele foi visto. Depois que parentes tentaram falar com ele inúmeras vezes por telefone, foi que começou a angústia da família. O filho de Marvila tem usado as redes sociais para pedir ajuda para encontrar o pai. Peritos e policiais civis também estão empenhados na procura. Um perito que ficou 40 anos em local de crime, atuando assim fortemente na resolução de muitos crimes, né? Exatamente por isso tem essa preocupação. A própria categoria está sobressaltada, né? Porque enquanto você não descobre, não encontra o colega, não descobre os motivos, né? Fica todo mundo sobressaltado porque os colegas estão aí nas ruas e a atuação dos colegas na resolução dos crimes pode ter como consequência todo tipo de violência também contra, né? O perito, de 64 anos, se aposentou em 2019, depois de 42 anos trabalhando na Polícia Civil. Atualmente, ele trabalha no Jockey Club de Vila Velha. Só com o salário de perito hoje, que está muito baixo, o menor do país, você não consegue, né? Você tem crimes complexos, que você tem que ter um aprimoramento constante, permanente, para você estar dando respostas à sociedade. E só com o seu salário, nem pensar, não tem como. Só de livros e informações que você precisa, você vai o seu salário todo. Celso Marvila é tido como uma pessoa tranquila. A prioridade é encontrá-lo para só então descobrir o que realmente aconteceu. Os colegas estão atuando fortemente, tanto na área da investigação quanto na área da perícia, para, antes de mais nada, encontrá-lo com vida, que esse é o objetivo principal, né? E que os familiares tenham uma resposta positiva em relação à situação dele. A Polícia Civil afirmou que as apurações e diligências sobre o desaparecimento estão em andamento. O perito ainda não foi localizado. Qualquer informação que possa ajudar nas investigações deve ser repassada ao Disque Denúncia 181. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar o suspeito de matar e violentar uma mulher na Serra. O crime bárbaro aconteceu ontem à tarde no bairro São Diogo. O relógio da câmera mostra que passa um pouco de 12h20. O casal caminha tranquilamente para dentro desse terreno que fica em São Diogo, na Serra. Lugar usado para o uso de drogas e sexo. Os dois são moradores de rua. A mulher foi chamada para fazer um programa, mas o destino dela será cruel. Depois que sumiram aí atrás do muro, o homem retorna ao 12h32. O homem levou 8 minutos aqui dentro. Tempo que ele teve de matar a mulher à pedrada e ainda introduzir nas partes íntimas dela uma madeira. Depois que saiu daqui, as imagens já mostraram, ele seguiu nessa direção. Teria ido até um posto de combustível e se lavado. Depois ainda ele retornou. Meia hora depois ele volta ao local do crime. Só que acaba não sendo percebido, por isso não foi preso. A polícia agora tenta informações que consigam identificá-lo para que ele seja capturado. A jovem assassinada teria 18 anos, era conhecida na área como Novinha e vivia há pouco tempo no local. O homem que vocês veem em destaque aí já estaria morando na área há algum tempo. Ele teria combinado fazer um programa com a jovem, mas não se sabe o que aconteceu para resolver matá-la. A mulher foi encontrada seminua e com uma madeira introduzida nas partes íntimas. Quando foi encontrada, ainda estava viva, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida.
A polícia tentou localizar o autor do crime ontem, mas ele conseguiu escapar. A Polícia Civil diz que continua investigando o caso. Até o momento, o suspeito não foi preso. Agora, olha só essa imagem. Um incêndio de grandes proporções assustou moradores do bairro Central Carapina, na Serra. O fogo começou durante a tarde em uma área de vegetação e a fumaça foi vista em diversos pontos da Grande Vitória. Os bombeiros foram acionados e encontraram dificuldades para a realização do combate direto às chamas. Como o solo é úmido e de turfa, eles optaram por monitorar. Após o fogo atingir a área úmida, o incêndio se apagou naturalmente. Não houve vítimas e nenhuma casa foi atingida. Barulhos de tiros assustam moradores de Santa Rosa, em Cariacica. Nessa madrugada, gente, foram muito mais do que 100 disparos. Casas foram atingidas e a polícia enfrentada. Mais uma madrugada de terror para os moradores do bairro Santa Rosa, em Cariacica. Esses disparos foram registrados por quem vive na região e tem medo de aparecer. Foi um confronto entre a PM e traficantes de um bairro vizinho que queriam dar um ataque na comunidade. Os criminosos que vieram dar ataque aqui no bairro Santa Rosa não contavam que iam encontrar com a equipe da Polícia Militar, que já estava no aguardo, muito bem preparada. Tanto que mais de 100 disparos foram efetuados só pela Polícia Militar, que já estava à espera desses criminosos que estão aterrorizando os moradores aqui do bairro. Eram mais de 10 indivíduos, todos armados. Quando chegaram ao bairro, a região de vegetação, visualizaram os militares, começaram a efetuar disparo contra os militares. Essa injusta agressão foi devidamente repelida e os indivíduos recuaram e abandonaram o local. Entendi. Pela região de mata, sendo impossível detê-los. Logo após o confronto, a polícia conseguiu encontrar esse material aí, ó. Munição, algumas intactas e outras deflagradas, carregadores de armas, celulares. Nenhum suspeito foi preso. Hoje à tarde, acompanhados pela PM, a nossa equipe foi até o bairro. Difícil foi achar gente andando na rua. O medo impera. Pelas redes sociais, um morador contou à nossa produção que mais de 10 casas foram invadidas e também metralhadas. Desde terça-feira, a situação é de tensão em Santa Rosa. Na madrugada, um grupo de 9 homens desfilou armado pelas ruas do bairro. Nos vídeos, eles afirmam serem do Morro do Quiabo. Além disso, invadiram casas, causando pavor nos moradores. Em uma delas, levaram alimentos que estavam no freezer e também essa caixa de som. Antes de saírem, ainda atearam fogo em alguns materiais. O clima de medo, segundo a polícia, é explicado pela guerra do tráfico de drogas. A resposta dada essa noite já é fruto da readequação do nosso policiamento. Nós direcionamos mais operações para o local, buscamos mais apoio, reforço no efetivo e aí deu esse resultado positivo. E vamos continuar. Continuaremos ocupando o bairro, falamos isso para a população de bem. Além do nosso trabalho, a gente busca também o apoio da população. Qualquer informação acerca desses grupos criminosos, que passem para nós. Temos o telefone 181 ou 190 ou a nossa própria base da Polícia Militar. Pode nos procurar e passar informação que ajuda a gente a orientar esse planejamento. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de escolta da Secretaria de Justiça do Estado. O carro capotou na estrada de Queimados. No veículo estavam um interno e 2 inspetores penitenciários. Eles tiveram ferimentos leves e foram socorridos. O acidente aconteceu depois que o carro bateu em um barranco. De acordo com a Sejus, o detento estava sendo conduzido para uma audiência. Ainda não foram presos os bandidos que renderam o motorista de aplicativo durante a madrugada. Os criminosos exigiram dinheiro para a família da vítima para libertá-la. Diante da recusa, deram coronhadas e atiraram 2 vezes no motorista. A família do motorista de aplicativo foi acordada na madrugada com um pedido de resgate feito pelos bandidos. O rapaz de 29 anos foi rendido por 3 suspeitos durante uma corrida na Serra. Os assaltantes embarcaram no carro no bairro Porto Dourado. O pai, ele recebeu uma ligação já com o celular dele, com o número constando o nome dele, e pediram, falando que ele foi sequestrado e que era para mandar dinheiro para ele. Aí meu pai falou que não tinha dinheiro, que não estava com condições de pagar. Diante da resposta da família, os bandidos decidiram executar o motorista. Então, a gente vai ter que matar. Aí, assim que ele ouviu isso, ele ficou
Eles já tinham levado umas coronhadas na cabeça dos bandidos, eles estavam em 3. E aí ele entrou em desespero e saiu em disparada a correr. Aí, enquanto ele corria, atiraram em direção a ele e uma bala pegou nas costas e assim, atravessou o peito, em tórax direito, e a outra pegou a coxa. O motorista conseguiu pedir ajuda a pessoas que saíam de uma festa no bairro residencial da Serra. O rapaz foi socorrido para uma unidade de pronto atendimento na Serra. Já os bandidos fugiram com um carro. Como o veículo tinha rastreador, a polícia militar conseguiu localizar os assaltantes. Teve perseguição e confronto. A perseguição teve início no bairro Porto Canoa, aqui mesmo na Serra. Os policiais passaram pelo carro que havia sido tomado em assalto. Eles deram ordem de parada aos criminosos, mas eles não obedeceram. Chegaram a trocar tiros com os policiais militares. Só que vieram dirigindo aqui, para o bairro Serra Dourada 2. Quando chegou em frente a esse poste aqui, eles perderam o controle da direção e acabaram batendo no poste. Depois da colisão, os 3 criminosos desceram do carro e saíram correndo. Buscas foram feitas no bairro, mas os assaltantes não foram localizados. A polícia ainda não sabe se durante o confronto algum suspeito foi baleado. O motorista baleado foi transferido na manhã de hoje para um hospital em Vitória, onde segue internado. Segundo a irmã, ele fazia corrida por aplicativo no período da noite para complementar a renda da família. Ele está bem, desde o primeiro, ele estava com a consciência boa, ele conseguia ligar, ele conseguiu correr. Ele realmente poderia ter morrido e ainda não caiu muita ficha, que ele realmente poderia ter sido uma notícia muito pior. Com certeza. Olha, a polícia ainda está investigando e os suspeitos não foram encontrados. Arrombamento ao lado do Palácio Anchieta, em Vitória. O alvo dos criminosos foi a Academia Espírito Santense de Letras. A invasão aconteceu durante a madrugada e até a torneira do banheiro foi levada. Os criminosos ainda roubaram bustos e homenagens a algumas personalidades, medalhas de honrarias e um frigobar. Essa foi a segunda vez que o imóvel foi alvo de bandidos. A outra ação aconteceu no último domingo e os móveis ficaram todos revirados. Uma galeria de arte que fica anexa ao espaço também foi arrombada. Até o momento, ninguém foi preso. A seguir, a gente fala da prisão do suspeito de atropelar e matar 2 jovens. Nós voltamos já já. O motorista que atropelou e matou 2 mulheres no norte do estado já está no presídio. O acidente aconteceu em fevereiro deste ano. As vítimas Tatiana Almeida Monteiro e Janaína Barcelos Gomes foram atropeladas na BR-381. Elas estavam no acostamento da rodovia quando foram atingidas pelo carro em alta velocidade. Segundo a polícia, quem conduziu o carro era Darkson Teixeira Gomes, de 27 anos. Ele fugiu sem prestar socorro. Em seguida, deixou o veículo a cerca de 10 quilômetros de onde aconteceu o atropelamento. O suspeito foi preso quando trabalhava em uma empresa de instalação de internet aqui no centro de Vitória. Ele já está no presídio. Uma tentativa de assalto acabou frustrada em Cariacica. Os bandidos roubaram uma loja de celulares em Campo Grande. O registro mostra a aglomeração de curiosos diante da ação da equipe da Polícia Militar, logo cedo em plena Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica. Alunos soldados conseguiram deter a dupla de assaltantes. Eles haviam acabado de roubar essa loja de celulares. Logo no início do serviço, na assunção do serviço, 5 minutos após, os militares perceberam um certo alvoroço. Os lojistas e transeuntes gritando: ladrão, tem um indivíduo armado, e logo em seguida eles perceberam 2 indivíduos correndo pela avenida. Em ato contínuo, os militares fizeram acompanhamento a pé a esses indivíduos e quando eles estavam próximo à motocicleta, pronto para poder evadir-se do local de crime, os militares lograram êxito em fazer a abordagem a esses indivíduos. Com eles, a polícia conseguiu encontrar a arma usada no crime, uma pequena quantidade de droga e também recuperou os celulares de 2 funcionários. Esse ano, nos 6 primeiros meses, 8 assaltos foram registrados em lojas da região. Apesar disso, enquanto estivemos no bairro, a movimentação da polícia era constante. Os detidos foram levados para a delegacia.
Descartada a varíola do macaco em criança de 7 anos. O menino, morador de Cachoeiro de Itapemirim, apresentou bolhas e coceira no corpo. A mãe buscou atendimento médico, a criança ficou em isolamento em casa, fez o exame e agora o resultado negativo mostra que ele não teve a doença. O Espírito Santo tem confirmados 5 casos de monkeypox, todos em homens com idades entre 20 e 49 anos. Depois da falta d'água, os transtornos provocados pelos dias de torneira seca. A gente já volta. Foi aprovado o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. O governo autorizou hoje o desconto de até 40% no valor do benefício. O Auxílio Brasil é o antigo Bolsa Família e será pago no valor de R$ 600. É destinado a famílias em situação de extrema pobreza. A expectativa é que o empréstimo comece a ser feito agora em agosto, com descontos das parcelas diretamente no auxílio. Apesar das taxas de juros serem menores, os especialistas alertam para o risco de endividamento ainda maior da população mais vulnerável. Ontem você viu aqui no TN2 que os moradores da Serra estão sofrendo com a falta d'água. Hoje a situação continua a mesma em alguns bairros, viu? Há 5 dias, nenhuma gota sai das torneiras. Essa é toda a água que a dona Lenir e o filho têm para usar em casa. Ela encheu esses litros de madrugada. Teve dia, eu não tenho vergonha de falar, que eu tive que ficar sem banho porque não tinha água para banho. Toalhas de banho, roupa de cama, fica tudo sujo, tá tudo sem lavar. Na casa do seu Manuel, a preocupação é como dar conta de lavar toda a roupa suja acumulada. A gente queria uma posição da Cesan, o porquê que isso acontece no nosso bairro. A gente fica numa situação difícil, as roupas estão para lavar, as vasilhas. Eu não estou falando só de mim, as pessoas também que moram no bairro, as pessoas que têm crianças, as pessoas que precisam da água. Então a gente quer uma resposta da Cesan, o porquê que isso está acontecendo. Foram 5 dias de torneiras secas nesta semana, mas as reclamações dos moradores de Boa Vista 2, na Serra, são antigas. Eu acordo 4h30, 5 horas, aí que eu consigo lavar alguma coisa, encher alguma coisa, aí eu tomo banho. A água geralmente está chegando às madrugadas, eu consegui encher a caixa, mas desde sexta-feira que nós estamos sem água. Meu menino passou 3 dias sem tomar banho, eu sou cuidadora, trabalho à noite, tenho chegado em casa cansada e tenho ido buscar água no seu Manuel, porque não tinha água nenhuma. Anteontem eu tive que comprar comida, porque não tinha nada para fazer, prato sujo, casa suja, roupa, a higiene, chegamos a medir 1 litro de água para estar tomando banho. A Cesan chegou a informar que o abastecimento seria suspenso em cerca de 100 bairros da Serra, mas não que duraria todo esse tempo. Essa falta d'água vem acontecendo já há algum tempo, 1 mês ou mais um pouco, né? E a gente sofre com essa situação. Quando a água vem, ela não vem da forma que é para vir, né? Que ela vem fraca, quando não falta, né? Então a gente passa essa situação aqui muito ruim, né? Não só eu, mas como o nosso bairro todo, o bairro de Boa Vista 2, está desse jeito. Na tarde desta quinta-feira, a água começou a aparecer fraca nas torneiras, mas sempre fica a incerteza de quanto tempo vai durar. Olha, a orientação da Cesan é que a população ligue para o telefone 115 e registre a reclamação caso volte a faltar água. Situação complicada, né? Gente, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.